Olá pessoal, tudo bem? Eu vou conversar um pouquinho com vocês agora a respeito das formas de governo, dos sistemas de governo, dos regimes de governo no mundo contemporâneo. E eu queria começar com dois conceitos que são fundamentais para a análise política: a monarquia e a república. Bom, para a gente começar a entender isso, vale a pena a gente distinguir com o máximo de cuidado o que a gente entende por Estado e o que a gente entende por governo no mundo de hoje. Pois bem, o Estado é a instituição que detém o poder político sobre a nação. Daí que a gente pode falar no Estado brasileiro. Pois bem, o governo seria o grupo organizado, o grupo político organizado que exerce o poder durante um período determinado. Quando a gente pensa, por exemplo, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, a gente tem um grupo político que durante um período de tempo comandou o Estado. Mas a gente pode dizer que as questões de Estado elas são mais amplas do que as questões de governo. O Estado estaria na hierarquia política acima do governo. Bom, entendido isso, a gente pode então tentar fazer essa distinção entre o que seria a monarquia e o que seria a república. Pois bem, na monarquia a gente vai dizer que o poder ele é um poder pessoal, ele é um poder vitalício e ele é um poder hereditário. Isso significa que existe uma individualização do poder na monarquia. Existe uma figura de um rei, de uma rainha, de um imperador, de um czar, que comanda um país, que representa o próprio Estado, que figurativiza o Estado. Esse sujeito fica no poder até a sua morte, por isso a gente diz que o poder é vitalício, e ele transmite esse poder para os seus herdeiros, por isso a gente diz que esse poder é hereditário. Se durante um bom tempo da história quase todos os países do mundo foram monárquicos, hoje são poucos países que mantêm essa estrutura. Mas isso acontece, por exemplo, ainda na Espanha, no Japão, na Holanda, na Inglaterra. Pois bem, a forma, porém, de governo mais comum que existe hoje é a república. E aqui a gente pode até buscar um pouquinho da origem dessa palavra república. Em latim, res significa coisa. E a origem da palavra república é essa, res pública, a coisa pública. Por isso o poder é público, o poder ele não está individualizado. Esse poder é eletivo, ou seja, o sujeito chega ao poder não por pertencer a uma família real, a uma família nobre, mas porque ele vence uma eleição e esse poder ele é transitório, ninguém fica nesse cargo até a sua morte. Não há transmissão hereditária do poder. Essa estrutura de poder republicano é o que acontece, por exemplo, em países como o Brasil, como os Estados Unidos, como a França ou como a Alemanha. Pois bem, vou trazer uma imagem aqui para você dar uma olhada. Você conhece essa imagem? Essa imagem aqui é uma imagem da cidade de Londres. Aqui você está vendo a famosa torre onde está o Big Ben, que na verdade é o sino que está nessa torre, mas hoje se confunde um pouco com esse relógio. Na verdade, isso aqui é praticamente o maior cartão postal de Londres. E o que é esse edifício aqui? Esse edifício é a sede do Parlamento Britânico, que é na prática da onde se governa a Inglaterra. Bom, eu disse que a Inglaterra é uma monarquia, mas é uma monarquia específica, é uma monarquia chamada de monarquia, atenção, parlamentarista. E por que isso? Porque hoje na Inglaterra nós temos justamente a figura de uma rainha, e essa rainha ela é o que a gente chama de chefe de Estado. Ela representa, digamos assim, o Estado britânico. No entanto, quem de fato governa a Inglaterra é o seu
Opa, vamos corrigir aqui. Quem governa a Inglaterra é o seu primeiro-ministro, que na prática é o chefe de governo. E quem elege, na verdade, esse governo são os ingleses. Na verdade, de modo indireto, eles votam para os seus deputados, né? Aqui funciona a Câmara dos Comuns, e o partido mais votado, o grupo político mais votado, vai justamente escolher esse seu primeiro-ministro. Por que é importante que se diga isso? Porque quando a gente pensa na monarquia, e aí eu volto aqui à definição de monarquia, durante muito tempo, esse poder pessoal, esse poder vitalício, esse poder hereditário, ele era completo, o que gerava o absolutismo. O rei mandava e, simultaneamente, era chefe de Estado e chefe de governo. Pois bem, hoje em dia, nas monarquias democráticas, digamos assim, não existe mais essa possibilidade de um poder absoluto dos reis. Então, o que acontece? As monarquias de hoje funcionam nesse sistema, que é o sistema, atenção, parlamentarista. Por isso, a rainha só pode ser considerada chefe de Estado e não chefe de governo. Aliás, sobre isso, existe uma história interessante. Você já ouviu falar que no ano de 1993 houve um plebiscito no Brasil para que a gente escolhesse a nossa forma de governo? E a gente teve que escolher entre a monarquia e a república, entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Pois bem, venceu a república, com mais de 80% dos votos, e venceu o presidencialismo, com cerca de 70% dos votos. Bom, o que era estranho um pouco desse plebiscito é que as duas perguntas eram feitas separadamente, de maneira que alguém podia votar numa monarquia presidencialista, que seria, convenhamos, uma espécie de volta ao absolutismo. Mas, na prática, o que esse plebiscito aqui fazia era dar três possibilidades para as pessoas. Ou nós teríamos uma monarquia parlamentarista, no modelo inglês, nós voltaríamos a ter uma família real, mas teríamos um primeiro-ministro que de fato iria governar. Poderíamos ter uma república parlamentarista. Existe esse sistema no mundo em que o presidente é eleito, mas é apenas o chefe de Estado, e o primeiro-ministro é quem governa. Esse é o modelo da Alemanha, esse é o modelo da Itália, esse é o modelo, enfim, israelense. E eu teria a república presidencialista, que é o modelo hoje do Brasil, que é o modelo dos Estados Unidos. O que é importante que se diga é que não existe uma única maneira de se governar uma nação. São maneiras diferentes que os povos encontram justamente para fazer com que o governo funcione e atenda às necessidades da população. Bom, quando a gente pensa numa república, principalmente na república presidencialista, a gente pensa nos Estados Unidos. E aqui vem um outro conceito bastante útil para a análise política. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Esse mapa está dividido por estados, não é? É o mapa dos Estados Unidos. E o que a gente tem aqui? A gente tem justamente a representação do que eu chamo de federalismo. Quando a gente tem um Estado federado, ele é dividido justamente em estados, em províncias que têm autonomia política até certo ponto. Os Estados Unidos têm uma capital, que é Washington, você sabe, mas cada um dos seus mais de 50 estados tem uma grande autonomia. Aliás, é isso que explica o nome do país, Estados Unidos da América. São esses mais de 50 estados que se reúnem para formar um país. O Brasil também tem uma estrutura federalista, embora haja uma diferença substancial. Nos Estados Unidos,
esses estados, eles têm grande autonomia. Por exemplo, a lei penal é diferente em cada um desses estados. Por isso, há lugares com pena de morte, por exemplo, nos Estados Unidos, e há lugares sem pena de morte. No Brasil, o federalismo não dá tanta liberdade assim para os estados, embora haja leis estaduais. Para você entender um pouquinho melhor essa questão do federalismo, vamos pensar no nosso Congresso Nacional. Você já ouviu falar que o Congresso Nacional Brasileiro é dividido em duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Pois bem, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. O Senado tem 81 senadores. Você sabe qual é a diferença entre a Câmara e o Senado? Pois bem, a Câmara, na verdade, é representante da população. É por isso que os estados mais populosos, eles vão eleger mais deputados. São Paulo, por exemplo, que é o estado mais populoso, tem 70 deputados. Já o Senado, ele é a representação da própria federação. É por isso que todos os estados são representados igualmente no Senado. Cada estado tem 3 senadores. Isso significa que o nosso Congresso ele procura, na medida do possível, ter uma casa que representa a pluralidade da população e uma casa que representa a particularidade da federação. Então aqui existe um equilíbrio entre os 27 estados brasileiros e aqui existe essa representação de toda a nossa população. Ok? Temos exercícios para fazer em cima disso. Vamos ver como é que você se sai?